gravação. Coisa boa, a Aline conseguiu entrar. Boa noite, mamãe do ano. Cadê ela? Acabou de entrar. Eu acabei de aceitar ela, mas ela não está aparecendo aqui. Não tô vendo, não. Eu acabei de aceitar, mas ela não está aparecendo. Sexta tem 10 horas, Aline. Sexta 10 horas. Boa noite, né? Eu já dei boa noite a alguns de vocês antes de começar a gravação, mas vamos dar um boa noite oficial, né? Se a Aline entrar de novo, eu aceito ela aqui. E Lucas também. Peraí, deixa eu ver se eu consigo adicionar a Aline aqui de novo. Aline, você conseguiu entrar, filha? Responde aí no chat para mim, fazendo um favor. Gente, olha só. Como eu falei para vocês... show. Então, tá bom. Vamos começar. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma correção das atividades e uma revisão da matéria, tá bom? Eu preparei um PowerPoint com as perguntas e com as respostas e a gente vai... Perdeu não, Aline? Vou começar agora, tá? Tava esperando vocês. Fica tranquila. E o que eu falei no início, eu vou repetir. Vocês já estão vendo minha tela já? Já. Estão vendo? Tá todo mundo vendo meu slide, gente? Sim. Então, olha só. Saiu todas as datas, tá? De todas as provas. Na semana que vem, a gente tem a AV1, que vai ser do dia 22 ao dia 26. No caso, a de socorros vai ser no dia 22, na próxima segunda-feira. A AV2 vai ser do dia 13 ao dia 17 de julho, tá? Depois eu passo a matéria para vocês, mais para frente. E a nossa prova vai ser no dia 13. A segunda chamada é do dia 20 ao dia 24. No caso, a segunda chamada de socorros vai ser no dia 20. E do dia 27 ao dia 31 vai ser a V3. No caso, dia 27 vai ser de socorros. Mas como vocês são uma turma de maravilhosos, alunos excelentes, tenho certeza que ninguém vai ficar para a final. E no dia 31 termina o ano letivo e vocês estão formados, profissionais de educação física. Parabéns para vocês. Não, rapaz. Né? Ainda não. Não, final do ano só. Mas vocês já terminaram as matérias, não? Não, nós estamos no 7º. Arriscado ter mais uma leva de matéria ano que vem ainda. Eu acho que ano que vem ainda tem. É verdade, ó. Aí no dia 3 começa o ano letivo, tá? Então, não vai ter semana de descanso por causa do período que a gente ficou parado por causa da pandemia, tá bom? Exatamente.
Senão a gente não fecha o calendário para poder fechar as horas por causa do MEC. Tá? Então a gente precisa seguir essas datas por causa do MEC. Então a AV1 de socorros vai ser no dia 22, que no caso na segunda-feira. Tá? O conteúdo eu já passei para vocês, mas eu coloquei de novo aqui, tá? E nas atividades a gente vai fazer um resumão. O fato de ter as atividades aqui não quer dizer que vai cair só isso, tá? Não vai cair só essas perguntas que estão respondidas nas atividades, não. Vocês têm que ler todas as questões, tá bom? Aliás, todas as matérias. Então, eu vou corrigir as atividades. A gente vai corrigir bem rapidinho, na medida do possível. E depois eu vou pegar, se der tempo, eu vou pegar item por item e vou dar uma revisada para vocês. Tá? Então, eu vou começar respondendo as atividades. Na hora que eu fui colocar, não ficou na ordem. Mas aí não importa, porque tá tudo respondido. Eu digo, não ficou na ordem das aulas. Aula 1, aula 2, aula 3. Mas está tudo respondido direitinho. Tranquilo? A gente pode começar? Yes. Go. Então, vamos lá, olha só. Questão 1. Como você, socorrista, deve se portar diante de um acidente, né? Quando acontece um acidente, lembrando lá da primeira aula, quando acontece o acidente, o que a gente tem que fazer, né? O que a gente tem que fazer e o que a gente não deve fazer, né? Vamos, para poder adiantar, vocês continuam olhando minha tela aqui, né? Tô olhando pra você. Para mim, saiu a tela? Uhum. Eu vou abrir de novo. É porque no que eu fui abrir o PowerPoint. E agora, estão vendo? Não. Lá, 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 lá. Por que não quer entrar? Vou pegar até no estojo mesmo. Vê se foi agora. Também não. Alguém está vendo meu slide, gente? Ou só eu que não tô vendo? Alguém está vendo meu slide? Não. E agora? Não, agora apareceu. Apareceu? Uhum. Aleluia. Então, vamos lá. Como você, socorrista, deve se portar diante de um acidente? Quais as condutas você deve executar e qual não deve executar? Então, em primeiro lugar, o que a gente tem que fazer? Tem um acidente, tem uma cena, tem um cenário. A primeira coisa que a gente tem que fazer, avaliar aquele cenário, ver o que está acontecendo, né? Então,
Lembra que eu falei lá no início da aula que existem umas palavrinhas para a gente lembrar? Ver, ouvir e sentir? Então, primeiro eu tenho que ver, eu tenho que avaliar aquele cenário, ver o que está acontecendo, que tipo de acidente que é. Então, eu avaliei, olhei o que está acontecendo, né? É um acidente que... É um cenário, né? Não vou falar acidente, mas é um cenário que eu vou precisar de socorro, eu vou precisar chamar a ambulância, que eu vou precisar de resgate. Então, primeira coisa, eu tenho que avaliar aquele cenário, né? Depois, o que eu preciso fazer? O socorrista, lembra dos 10 mandamentos do socorrista? Não é que vocês tenham que decorar isso, mas é importante que vocês entendam para poder desenvolver todo o raciocínio com a nossa matéria, tá? Então, primeira coisa, observou o local. Então, primeiro de tudo é observar o cenário. Só que observando esse cenário, a gente precisa manter a calma, tá? Um socorrista histérico não vai ajudar de nada, né? Lembra daquele bordão do velho e famoso desenho do Chaves, né? Muito ajuda quem não atrapalha. Então, assim, é importante que o socorrista mantenha a calma. Então, você vai prestar o socorro, você precisa assumir uma posição de liderança, e assumindo essa posição de liderança, você precisa ter calma para saber como agir, para poder não tomar medidas erradas, né? Então, tem que ter sempre em mente a seguinte ordem, né? O socorrista é a prioridade. Então, eu tenho que socorrer a vítima? Tenho que socorrer a vítima. Agora, se acontecer alguma coisa com o socorrista, se ele não proteger a vida dele, ao invés de ter uma vítima, a gente vai ter 2 vítimas, tá? Então, o socorrista sempre é a prioridade. Então, vamos supor, alguém pergunta para vocês, tem um acidente, o que é mais importante, a sua vida ou a da vítima? A sua vida é mais importante. Não quer dizer que a da vítima não seja, tá? Mas você precisa estar bem, você precisa estar seguro como socorrista para poder salvar aquela pessoa, para poder prestar os primeiros socorros, tá? Então, primeiro o socorrista, depois a equipe. Então, você precisa preservar também a integridade da sua equipe. Então, se tem outras pessoas que vão te ajudar nesse socorro, você precisa preservar a integridade da sua equipe também. E nisso inclui os transeuntes, as pessoas que podem estar passando pelo local, tá? E depois a vítima. Gente, isso não quer dizer que a vítima não seja importante, mas o que a gente tem que ter em mente? É que não pode ter mais vítimas, tá? Então, se você tem um cenário, você tem uma vítima, e se você, socorrista, se acidenta e quem está com você se acidenta também, em vez de ser uma vítima, a gente vai ter 3. E assim por diante, tá? Então, o que a gente tem que ter em mente é não gerar uma nova vítima, tá? Então, quando você vai prestar o socorro, como eu já falei antes, você vai avaliar todo aquele cenário e vai fazer o quê? Vai ligar para o socorro, vai ligar para o corpo de bombeiros, vai ligar para a ambulância. Você vai observar o que está acontecendo. Olha, é um acidente com fogo, é um acidente com corrente elétrica, é um acidente com amputação, é um acidente de parada cardiorrespiratória, né? Você vai colher esses dados para poder estar passando pro socorro, para o corpo de bombeiro, tá? Então, outra coisa, você vai sempre verificar se não tem riscos no local, tá? Vamos supor, se é um acidente que vocês estão dando aula numa quadra, e essa quadra tem uma arquibancada, e essa arquibancada está prestes a cair. Você não vai ficar debaixo da arquibancada, senão ela pode cair, ela pode acontecer uma coisa grave com você. Então, você tem que observar os riscos, né, para poder se preservar, tá?
E sempre ter o bom senso, gente. Sempre tem que ter um bom senso, tá? Em tudo na vida, mas o socorrista, ele precisa ter calma, é o popular sangue frio, tá? Não é que você não sinta, não é que você não se... que você não sinta a dor do outro, que você não sinta a pena, que você não sinta a tristeza, mas a gente precisa manter a calma, manter a serenidade, manter o bom senso para que a gente consiga socorrer a vítima, seja qualquer seja, independente do que esteja acontecendo, tá? Outra coisa importante, manter o espírito de liderança, tá? Então, você vai ser o socorrista que vai estar liderando. Então, ó, é um acidente, vamos supor, na quadra de uma escola, que caiu uma arquibancada e a outra está prestes a cair. Então, começa a juntar um monte de gente. Então, você vai ter que manter a liderança. Ó, chega para lá, fulano, me ajuda aqui. Vamos supor, Douglas vai ser o líder do socorro. Douglas vai lá falar para Saulo, para Luiz, para Pablo, para Jaiane, para Thalita, para Aline, ó, cada um vai ficar num ponto, cada um vai fazer assim, assim, assim. Você vai delegando tarefas e vai organizar aquilo tudo. E outra coisa muito importante, afastar o curioso. Porque às vezes a pessoa curiosa ela começa a fazer coisas que ao invés de socorrer a vítima vai piorar o estado dela. Outra coisa importante que eu já falei, né? Eu vou falando e depois o slide vai aparecendo, né? Distribuir tarefas, né? Então, assim como as pessoas que estão ali podem querer ajudar, elas também podem atrapalhar. Então, é importante você, vamos supor, tem uma pessoa ali no meio que quer ajudar muito, mas você sabe que essa pessoa não vai ajudar muito, vai atrapalhar. Dá uma tarefa distante para ela, pede para ela ligar para o socorro, mas não deixa ela mexer na vítima, por exemplo. Tá? Mexer na vítima, prestar os primeiros socorros, só quem tem o treinamento, só saber o que você está fazendo. Por quê? Manobras intempestivas, de forma imprudente, de qualquer maneira, você vai gerar um agravo maior ainda àquela vítima. Tá? Então, em caso de múltiplas vítimas, a gente sempre tem que dar preferência àquela que está correndo maior risco de vida. No caso, não é nem risco de vida, é risco de morte, né? Por exemplo, você tem uma vítima com parada cardiorrespiratória e ela está com uma hemorragia intensa. E você tem uma outra vítima que ela está só com escoriações. Você vai deixar com as escoriações de ladinho ali, depois você vai socorrer ela e você vai socorrer primeiro a vítima que está com parada. Primeiro aquela pessoa que está com uma hemorragia intensa. Então, o fato que eu falei para vocês, de primeira coisa, de avaliar o cenário é importante por isso, que você vai eleger, olha, essa vítima está mais grave, essa está menos grave, então eu preciso socorrer essa primeiro. Terminei de socorrer essa, vou socorrer a outra. E assim por diante, tá? E, por último, né, que o socorrista ele não é herói, gente. Então, sempre preservando a vida de vocês, sempre preservando a integridade de vocês, né? Usa luva, usa equipamento de proteção individual, principalmente agora nesse período que a gente está vivendo de pandemia, que a gente corre o risco de contaminação por agentes que a gente não consegue ver, que são invisíveis a olho nu. Então, o uso de EPI, de equipamento de proteção individual, né, o uso de luva, o uso de máscara, isso é primordial. Por quê? Porque senão você vai se contaminar, tá? E a gente vai ver em outras situações que existem coisas que a gente precisa fazer como socorrista para poder estar preservando a integridade e a saúde do socorrista para que a gente proteja e que a gente preste o socorro à vítima de forma adequada, tá? Em relação a isso, tranquilo? Posso continuar? Volta no slide anterior rapidinho, só para ver o que eu escrevi aqui.
No 8, distribuir tarefas. Aham. Quer que eu explique de novo? Não, tá certo. Você está escrevendo aí, eu estava vendo um vídeo de um neurocientista, Pedro Calabres, fantástico, que ele fala sobre técnicas de memorização. Existem vários estudos científicos que comprovam que quando você escreve, o seu cérebro armazena muito melhor e a longo prazo. Então, se vocês quiserem, depois eu boto o link no grupo. É bem legal esse vídeo. Fala sobre memória e ele tem um linguajar bem tranquilo, bem interessante. Mas então, vamos lá. Qual a importância da posição lateral de segurança? Né? Por que a posição lateral de segurança é importante? Né? Isso a gente deu na nossa segunda aula, quando a gente estava presencial ainda. Né? Eu acho que eu não... coloquei aqui, mas eu não coloquei a foto. Tá? Qual é a importância da posição lateral de segurança? O que acontece? Eu vou procurar a foto para mostrar para vocês. Através da posição lateral de segurança, o que eu vou fazer? Eu vou manter as vias aéreas pérvias, né? Eu vou deixar que as vias aéreas elas fiquem desimpedidas. Então, eu vou evitar que tenha uma queda de língua dessa vítima e que essa queda de língua impeça a passagem do ar. Ou, se existir algum tipo de líquido na boca da pessoa, se eu não colocar na posição lateral de segurança para esse líquido sair, ela pode broncoaspirar aquele líquido. Então, pode ter um problema associado. Então, a posição lateral de segurança, ela é importante nesse aspecto. Então, qual é a posição, como que ocorre a posição lateral de segurança? Vocês têm esse slide aqui, tá, galera? Eu abri um slide antigo aqui, mas vocês têm ele. Estão vendo aqui? Então, lembra daquele nosso primeiro dia, na segunda aula que a gente fez a prática, tá? Eu me coloco ao lado da pessoa, o braço, depois tem todo o passo a passo, tá? Eu coloquei ali no slide todo o passo a passo, depois vocês leiam. Mas vocês têm isso na matéria de vocês também. Então, eu me coloco do lado da vítima. Essa vítima, ela está inconsciente, tá? Então, eu me coloquei do lado da vítima. O braço que está do meu lado, tá? Do lado do socorrista, eu vou elevar ele, vou fazer um ângulo de 90 graus, tá? Lembrando que o socorrista tem que estar ajoelhado. Lembra que, não sei se foi Zaiano, se foi Thalita, que foi fazer agachada? Eu, né? Linda eu. Então, eu brinquei, você quase te derrubei e tal, porque isso pode acontecer. Então, a gente nunca deve fazer isso agachado, tá? A gente sempre tem que fazer ajoelhado, abrir a base, tudo que a gente for fazer, que a gente precisa de equilíbrio, posição lateral de segurança, manobra de Heimlich, ressuscitação cardiopulmonar, essas coisas que a gente precisa de ter um equilíbrio, de ter uma firmeza. Quando a gente abre a base, a gente fica mais firme, a gente não cai nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Então, o socorrista ele vai estar ajoelhado do lado da vítima, ele vai pegar o braço que estiver ao lado dele, vai elevar e colocar num ângulo de 90 graus. O braço, ao contrário, ele vai flexionar e vai colocar a palma da mão apoiada no rosto, tá? Então, ó, esse braço tá 90 graus, eu venho com o outro braço e coloco a palma da mão apoiada no rosto, na orelha e no rosto. Para quê?
Na hora que for virar, a cabeça vai estar apoiada, o rosto não vai bater no chão, tá? Então, primeiro, posicionei os braços. Beleza. Lembra que a gente vai trabalhar com o mecanismo de alavanca. É jeito, não é força, tá? É a forma com que se faz. Quando você faz da forma correta, quando você faz a alavanca correta, você faz sem fazer esforço, tá? Então, a perna contralateral, a perna que não está encostada no socorrista, eu flexiono essa perna, um ângulo de 90 graus, apoio no joelho e faço o quê? Giro a vítima, tá? Então, eu posso tanto segurar aqui, mas se eu pegar no ombro, vai ficar mais fácil, tá? Então, olha, eu pego a vítima e eu faço o quê? Eu faço um movimento de rotação, tá? Então, eu posicionei a vítima e fiz um movimento de rotação. Coloquei ela de lado. Posiciono a perna em 90 graus. Posiciono a mão no rosto. E o que eu vou fazer que é muito importante? Abrir a via aérea, tá? Eu tenho que lembrar sempre de hiperestender a via aérea. Eu vou pegar no queixo e na testa e vou abrir. O que eu vou fazer com isso? Eu vou deixar essa via aérea desimpedida, tá? Eu vou garantir que esse ar flua livremente e se tiver alguma coisa, saliva, sangue, alguma coisa dentro da boca da vítima, ela vai escorrer e não vai broncoaspirar e eu vou manter via aérea pérvia. Então, essa é a importância da posição lateral de segurança. Tá? Alguma dúvida em relação à posição lateral de segurança? Não? Então, ó, já respondi isso aqui. Nesse slide que eu coloquei, não tem a resposta toda, senão eu ia ter que botar a matéria toda, mas vocês têm a matéria, dão uma olhadinha lá depois, tá bom? Então, a outra questão, né? Diante de um desmaio, onde a vítima encontra-se inconsciente, tá? Então, ela está inconsciente, mas os sinais vitais estão preservados. Gente, vamos lá, vamos aproveitar aqui. Olha só, na aula de hoje a gente vai lá, vai cá, tá? Vamos aproveitar para revisar os sinais vitais. Tá? Que é muito importante que a gente saiba avaliar os sinais vitais, tá? Isso é de extrema importância. Todo socorrista, ele tem que saber avaliar os sinais vitais de forma adequada. Estão vendo minha tela? Sim. Então tá. Então, quais são os sinais vitais, tá? Lembra que são 5, tá? São 5 sinais vitais. Lembrando que existem algumas literaturas que não consideram a dor como um sinal vital, mas no material, na literatura que a gente segue, que eu julgo que seja o mais completo, a dor, ela entra como um sinal vital. Então, eu tenho que temperatura, pulsação, respiração, pressão arterial e a dor, tá? Então, vamos dar uma pincelada rapidinho nos sinais vitais, tá? Em relação à temperatura, a temperatura normal do nosso corpo, ela gira em torno de 36 a 37,5. Passando de 37,5, eu tenho um estado de febre, tá? Então, que vai de 37,5 a 39. Quando eu chego de 39 a 41, eu tenho uma febre muito alta. Existem muitas pessoas que elas convulsionam quando a febre está muito alta. Então, às vezes a gente vai socorrer uma vítima
que ela está tendo uma crise convulsiva e pode ser por um processo infeccioso pelo aumento de temperatura. Ela pode estar com uma infecção muito alta, essa infecção elevou muito a temperatura dela e a febre ficou tão alta que ela entrou em uma crise convulsiva. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a manobra para poder... vou fazer a manobra de crise convulsiva, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, de 41 para cima é hipertermia, que a gente vai... Tem a matéria de hipertermia também que a gente vai ver. E abaixo de 35 são os casos de hipotermia, que a pessoa fica totalmente geladinha. Em relação à pulsação, gente, o valor normal, tá? Ele funciona de 60 a 100 batimentos, tá? Em criança é de 80 a 120 e em bebê de 100 a 160, tá? O que é importante que a gente saiba, tá? Os principais pontos de pulsação. Quais são esses principais pontos? Por que é importante que eu saiba os principais pontos de pulsação? Quando eu vou avaliar uma vítima, tá? Quando eu vou ver os sinais vitais dela, por exemplo, uma vítima de parada cardiorrespiratória, como é que eu vou saber se o coração dela está bombeando ou não? Através da pulsação. Então, por exemplo, a gente tem a pulsação na artéria temporal, na carótida, tá? Na facial, a gente tem na braquial, na radioulnar, femoral, poplítea, tá? Então, essas artérias que são mais superficiais, eu consigo sentir o pulso, tá? Então, eu consigo sentir a pulsação, tá? Então, isso é muito importante para avaliar a vítima. Então, eu preciso... Coloquei a mão na vítima, a vítima está muito quente, a vítima está normal, a vítima está muito gelada. Então, aí eu vou saber se eu vou agir em caso de hipotermia, de hipertermia. Então, se eu souber fazer uma boa avaliação, eu vou prestar um socorro adequado, porque eu sei o que está acontecendo, tá? Então... vi a temperatura do paciente, averiguei os pontos de pulsação, se tem pulsação, o coração está batendo, gente, tá? É igual aquela música, o pulso ainda pulsa, né? Se o pulso ainda pulsa, é porque a bomba cardíaca, ela está funcionando, ela está ejetando o sangue para o corpo. Se ele está muito rápido, eu tenho um pulso taquicárdico, que ele está rápido. Se ele está muito lento, eu tenho um pulso bradicárdico, que brad quer dizer lento. E se está normal, que é de 60 a 100 mais ou menos, ele está normocárdico. Então, não está acontecendo nada, está de boa, tá? Por que é importante também? Por exemplo, às vezes em crises de ansiedade, por exemplo, se a pessoa está com uma crise de pânico, ai, eu tô com taquicardia, meu coração tá batendo acelerado. Você vai lá e afere a pulsação da pessoa, ó, que tá normal. Então, ela tem a sensação de taquicardia, mas na verdade não tem. São fatores psicossomáticos. Então, é importante que a gente saiba avaliar isso também de forma adequada. A respiração, gente, é a mesma coisa, tá? Se eu estou respirando de forma normal, eu digo que a respiração é uma eupneia. Se a pessoa está com dificuldade, tá? É a falta de ar, a pessoa está com dispneia. Eu estou com uma dificuldade para respirar. Se ela não está respirando nada, ela está em apneia, tá? E se está muito rápido, é taquipneia. Então, taque é sempre rápido e brad é sempre lento, tá? Na prática, o que é isso importante, tá? Eu vou olhar para o paciente, tá? Eu vou olhar para a minha vítima. Vou colocar a mão na frente do nariz. Você consegue sentir a respiração. Ah, Valquíria, eu não estou conseguindo sentir.
Lembra do que eu falei? Ver, ouvir e sentir. Olha o movimento do tórax, tá? Esse tórax, ele está expandindo. Esse tórax, ele está contraindo. Eu tenho um movimento de inspiração e de expiração. Então, existe respiração? Essa respiração está muito rápida? Essa respiração está lenta? Essa respiração não está respirando? Então, eu preciso identificar isso para poder avaliar a vítima e saber o que está acontecendo. Então, eu tenho que ver. Lembrando que, por exemplo, a gente normalmente é de 12 a 20 incursões por minuto, respirações por minuto. A gente chama de incursões, né? Então, se você for parar e contar 1 minuto, é em torno de 12 a 20. Quem estava no dia da aula presencial, teve alguém que falou assim, conta 15 segundos e multiplica. Quem lembra disso? Eu não lembro, não. Não lembra, não? Quem falou que lembra? Douglas. Douglas. E aí, Douglas? Fala para mim, isso está certo ou está errado? Eu só não lembro essa parte, mas lembro que alguém perguntou isso. Então, o que acontece? Por minuto. Então, eu tenho que contar frequência cardíaca, frequência respiratória, eu tenho que contar 1 minuto, eu tenho que contar os 60 segundos. Tá todo mundo me vendo ou vocês estão vendo só a minha tela? Vendo você e a tela. Tá, beleza. Então, o que acontece? Vocês precisam contar 60 segundos. Por quê? Então, tá todo mundo me vendo, né? Então, vamos lá. Vamos fazer um exercíciozinho aqui. Vamos pegar... Alguém liga um cronômetro aí. Peraí. Só para vocês entenderem por que a gente tem que contar 60 segundos. Por que tem que ser 1 minuto? 3, 2, 1, pode ir. Presta atenção na minha respiração. Foi. Já deu 1 minuto? Não, é 1 minuto aqui. É 1 minuto aqui em segundos. Primeiro 1 minuto, vai aí. Primeiro 1 minuto. Peraí, 1 minuto então, peraí. Vai. Deu. 13. O que vocês repararam que eu fiz? Puxou. Não teve momentos que eu parei? Uhum. Então, existem lesões neurológicas, que não importa que a gente saiba os nomes agora, existem lesões neurológicas que elas retardam o centro da respiração, tá? Então, às vezes, a pessoa respira e ela tem um período de apneia. E depois ela retorna.
E ela continua as incursões respiratórias. Aí ela tem um período grande de apneia, aí ela retorna, tá? Então, eu simulei isso. Então, quantas incursões eu fiz? 3 incursões, tá? Qual é o certo? Qual é o ideal? De 16 a 20. Então, existe alguma coisa que está me mostrando que eu tenho um problema no meu padrão respiratório. Entenderam? Estão entendendo, gente? Entendi. Então, aí agora, vamos lá nos 15 segundos, Jaiane. Na hora que começar e terminar, você me fala. Começou? Manda começar. Espera aí. Deixa eu dar um minuto. Deixa eu zerar aqui primeiro. 5, 7, 8, 9. Ponto. Foi. 6 em 15 segundos, né? Então, se você for partir do raciocínio, ó, que eu conto 15 segundos e multiplico por 4, tá? 6 vezes 4, 24. Então, a minha frequência daria 24. Só que, na verdade, quando você contou em 1 minuto, eu não fiz aquelas paradas, aquela apneia. A real seria o quê? 13. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que eu estou gastando um tempo com isso. Que a gente não deve contar 15 segundos, nem na frequência, nem na pulsação, na frequência cardíaca, nem na frequência respiratória. Tem que ser 1 minuto, tá? Porque existem padrões patológicos, tanto respiratórios quanto de frequência cardíaca, que vai dar paradas, que elas vai ter picos, tá? São as arritmias, as bradicardias. Então, tem que contar 1 minuto. O socorrista tem que contar 1 minuto, tá? Isso é muito importante. Vocês nunca, jamais, em tempo algum, vão entrar com esse negócio de contar 15 segundos. É 1 minuto, tá? Entenderam por quê? Ou querem que eu explique de novo? Acho que foi. Isso é muito importante, gente. Todo mundo entendeu? Yes. Tá todo mundo quietinho, então. Entendi. Então tá beleza, então tá de boa. Então entenderam a parte de respiração? A pressão arterial, eu ensinei vocês como que afere, tá? Então, em geral, os padrões ideais de 120 a 80, que a gente usa como parâmetro milímetro de mercúrio, tá? Eu não vou ficar cobrando para vocês hipertensão, essas coisas não, tá? Mas o parâmetro normal, o ideal, é de 120 a 80 milímetros de mercúrio, tá? A partir de 140, eu tenho a hipotensão. E a partir de 100, que é o 10 por 6, eu tenho a hipotensão, tá? E outro sinal vital é a questão da dor. Então, você vai avaliar a vítima. Você viu a temperatura, você viu a pulsação, você viu a frequência cardíaca, você feriu a pressão arterial e você vai ver a escala de dor. Você vai perguntar à pessoa, de 0 a 10, você está com quanto de dor?
tô com 5, tô com 6, tô com 8, tô com 10. Então, você vai avaliar saber a gravidade da pessoa, tá? Esse desenho aqui é bobinho, entre aspas, mas ele é importante por quê? Porque se a pessoa não estiver falando, você vai ver a fisionomia da pessoa, tá? Você consegue perceber se a pessoa está em sofrimento, se ela está sentindo dor ou não, tá? Então, avaliar os sinais vitais, ele é muito importante para a gente saber qual a conduta que a gente vai ter diante dos nossos cenários de vítima, tá? Agora vamos continuar em relação a desmaio, gente. Tranquilo? Posso seguir? Uhum. Pode, só repete a pergunta para mim, ô Valquíria. Vou colocar aqui. Mas eu vou mandar isso tudo para vocês por e-mail. Mas é bom anotar, porque é difícil, sabe? Com certeza, eu concordo com você. Estão vendo aí? Mas isso aqui foram as questões que vocês responderam, tá bom? Uhum. Tá? Então, diante... Gente, a luz está piscando aqui. Espero que não falte luz. Espero que seja só uma oscilação de energia, mas vamos lá. Então, diante de um desmaio, onde a vítima está inconsciente e os sinais vitais estão preservados, então vocês aferiram todos os sinais vitais e o sinal vital está preservado. O que a gente deve fazer? Tá? Então, a vítima está consciente, a vítima já desmaiou, tá? Então, em primeiro lugar, eu tenho que colocar essa pessoa no lugar que ela não cause perigo para ela, tá? Então, eu não vou colocar a pessoa numa escada, não vou colocar a pessoa encostada em janela, tá? Então, eu vou colocar essa pessoa deitada no chão, ela está inconsciente. Existe da consciente, que é outra manobra. Então, ela está desacordada, ela desmaiou, tá? Então, eu vou colocar a pessoa deitada, no lugar arejado, o mais ventilado possível, tá? Evitar muitas pessoas, evitar a aglomeração. Eu vou colocar a pessoa de barriga para cima e eu vou elevar as pernas, tá? Eu vou elevar os membros inferiores. Para quê? Para eu facilitar o retorno venoso para os órgãos nobres, tá? Para os órgãos vitais, tá? Cérebro, coração e pulmão. Então, quando eu elevo os membros inferiores, eu vou melhorar o retorno venoso para os órgãos vitais, tá? Então, eu vou melhorar o nível de oxigenação, tá? Eu vou melhorar a perfusão. Se a pessoa estiver com uma roupa muito apertada, afrouxa a roupa da pessoa, tá? Se a pessoa está inconsciente, vou virar a cabeça da pessoa de ladinho e vou abrir a via aérea. Por quê? Porque se ela vomitar, ela não vai broncoaspirar, ela não vai ter um caso de asfixia. Então, nessa imagem aqui, a cabeça não está lateralizada, mas é importante lateralizar a cabeça. Mas por que essa imagem? Isso aqui é para mostrar para vocês por que é importante fazer a elevação dos membros inferiores, porque eu vou melhorar o retorno venoso, eu vou melhorar o fluxo sanguíneo e eu vou fazer o quê? Eu vou preservar o sistema nervoso central, tá? Então, eu vou garantir a oxigenação do cérebro. Então, em casos de desmaios, eu tenho que garantir a oxigenação do meu cérebro. Qual é esse ângulo, gente? Que não está aqui, mas está no material de vocês, tá? De 30 a 45 graus, tá bom? Por quê? Porque se for 90 graus, eu vou fazer uma compressão na região inguinal e eu vou atrapalhar o fluxo sanguíneo, tá? Então, eu preciso que esteja elevado em torno de 30 a 45 graus para eu manter a oxigenação cerebral, tá bom? Então, a pessoa acordou, não dá água direto para a pessoa, deixa ela acordar, deixa ela se recuperar, deixa os reflexos voltarem, tá? Então, ela acordou, você vai deixar ela acordar devagar,
Depois você vai sentar ela devagarzinho. Por quê? Porque se ela acordar e levantar de imediato, ela pode desmaiar de novo, pode bater com a cabeça no chão e pode se machucar, tá? Então, independente da causa do desmaio, é importante que você leve essa pessoa para o hospital, para o serviço de urgência, para poder avaliar o que aconteceu, tá? Tranquilo? Podemos seguir? Uhum. Então, vamos lá rapidinho para poder dar tempo. E tem coisa para chuchu ainda. Então, como que a gente deve proceder? Gente, o fato de eu estar falando sobre essas questões não quer dizer que vocês tenham que estudar o resto, não, tá? Isso é uma pincelada, um resumo dos principais, mas vocês têm que estudar toda a matéria, tá bom? Não esqueçam disso. Então, como que você deve proceder na manobra de Heimlich no adulto, né? E quais cuidados que você deve tomar e por quê? Lembra que a manobra de Heimlich é a manobra do engasgo. Então, a vítima, ela tá consciente, mas ela tá, ó, ela não emite som. Se ela não emite som, é porque ela tá com uma obstrução. Ela vai ficar avermelhada, ela vai fazer aquele sinal de sufocamento. Você vai se posicionar. Tem desenho, botei. Você vai... Gente, olha só, tem explicação todinha aqui, tá? Ó, toda a explicação, tá? Vamos comigo aqui, depois você vai se posicionar atrás da vítima, vai abrir a base, tá? Então, lembra comigo aqui. Me posicionei. Vocês estão me vendo aqui, gente? Uhum. Sim. Tá vendo aqui? Peraí. Tá vendo na altura aqui da cintura? Sim. Tá. Então, olha só. Me posicionei atrás da vítima, abri as pernas, abri a base, tá? Ou você abre a base ou você coloca um pé na frente do outro para poder ter estabilidade, mas a perna ela sempre tem que estar afastada, tá? A vítima está na minha frente, eu vou fechar a mão, de preferência com o polegar para dentro, vou localizar quem? O apêndice xifoide e o umbigo, tá? A cicatriz umbilical. Eu vou o quê? No meio, entre o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical. Então, eu vou no meio e esse é o local que eu vou posicionar a minha mão, tá? Eu vou com a outra mão, seguro, e eu faço um movimento o quê? Para dentro e para cima. Então, o movimento é esse aqui, ó. Para dentro e para cima. Ai, tô puxando o fio do negócio aqui. Então, o movimento é para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Qual o cuidado que eu tenho que ter? Por que eu tenho que localizar o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical e fazer no meio, tá? Porque se eu fizer em cima do apêndice xifoide, tá? Lembra que o apêndice xifoide é uma pontinha de osso. Eu vou fazer uma pressão em cima do apêndice xifoide, ele pode fraturar e ele pode perfurar a víscera, tá? A gente pode ter, você vai ter uma hemorragia interna, você vai causar um outro agravo na pessoa, tá? Então, esse é um exemplo que a gente faz com adulto. Se for obeso ou se for grávida, a gente vai fazer a nível do externo, tá? Nunca eu vou fazer em cima do útero gravídico, tá? E se a pessoa for muito grande, o seu braço não der, você faz a mesma pressão em cima do externo. O importante é movimento para dentro e para cima, para dentro e para cima, para dentro e para cima. Tranquilo, gente? Posso seguir? Peguei estranho, não. Não? Deu muito nome. Esqueceu da aula? É muito nome para gravar. Vamos lá. Mais alguém não entendeu? Eu vou repetir.
É só o quê? Localizar. Mais alguém? Olha só, vamos lá. É só dar uma pincelada por cima mesmo, não precisa nem repetir, não, Valquíria. Não, mas vamos lá, vamos visualizar. O ato deu para entender. Ó, mas vamos entender o ato. Então, olha só. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o apêndice xifoide, tá? Cadê o apêndice xifoide? Ó, tem o desenho dele aqui. Deixa eu abrir o slide da manobra de Heimlich. Cadê? Só para botar a figurinha para... Você está em dúvida do apêndice xifoide, é isso? É, localizar ele. Ah, tá. Não, aí eu tenho aqui, ó. Ó. Manobra de Ó. Heimlich. Lembra de anatomia, tá? Ó, estão vendo meu slide? Então, aqui tem passo a passo, tá? Tintim por tintim que vocês têm que fazer, mas foi o que eu expliquei, tá bom? Não vou ficar lendo slide para vocês, não, tá? Para a gente poder adiantar. Então, ó, gradil costal, tá? Lembra do externo? Vocês lembram da anatomia do externo? Não. Não lembro da anatomia do externo. Eu e meus desenhos, né? Então, vamos lá. Estão vendo aqui essa lindeza? Abre essa tela. Tira a sua e põe essa. Fechar com... Ó, tá vendo aqui? Ó, vou botar aqui atrás para fazer sombra. Tá vendo aqui? Aqui eu tenho o externo e aqui eu tenho quem? As costelas. Tá? Então aqui eu tenho as costelas. O externo é o quê? Esse ossinho aqui. Tá? Se você botar a mão na garganta aqui, ó, esse buraquinho é o quê? É a fúrcula external. Ó, tem esse buraquinho aqui? Então, vai seguindo no seu externo. Segue e bota a mão. Vai seguindo. O finalzinho dele é um buraquinho que ele encontra com as costelas, certo? Esse finalzinho aqui... Ó, esse finalzinho aqui, ó, tá vendo esse finalzinho aqui? Essa pontinha. Quem é essa pontinha? O apêndice xifoide. Por quê? Porque ele parece um chifre. Tá? Ele fica uma pontinha solta no ângulo da costela. Tá? Se você for colocar a mão... Tá? Se você for imaginar, por exemplo, anatomia palpatória, que você vai colocar a mão, você vai achar o apêndice xifoide, tá? Então, você achou o apêndice xifoide. É uma pontinha de osso, é um chifrinho. Se você fizer a manobra de Heimlich em cima do apêndice xifoide,
essa pontinha de osso quebra para dentro e vai sair perfurando tudo que tiver no meio do caminho. Entendeu? Por isso que eu tenho que achar o apêndice xifoide, achar o umbigo e no meio é onde eu vou fazer a manobra. Foi. Foi? Foi. Alguém quer que eu repita? Ui! Alguém quer que eu repita, gente? Deve querer não. Então tá. Não. Como eu imaginei que vocês tinham esquecido e essas aulas não tinham aula gravada, então eu resolvi voltar essa parte, que o resto vocês têm gravado, vocês podem tá olhando lá, tá? Vamos fazer uma revisãozinha também de crise convulsiva, tá? Tá? E mesmo que não dê tempo de revisar os outros, vocês têm a aula gravada, então não vai ser tranquilo, tá? Então, estão vendo o slide? Não. Não? Também não. Manobra por 5 vezes até a eliminação do bloqueio. Ó, vamos lá. Gente, olha só. Qual é a diferença? Estão vendo meu slide? Uhum. Qual é a diferença da crise convulsiva para a epilepsia, tá? Na crise convulsiva, eu tenho um evento isolado. Por exemplo, que eu estava falando para vocês. No caso de uma febre muito alta por uma infecção viral ou bacteriana, mas eu tenho um processo infeccioso muito alto. É um exemplo, tá? Podem acontecer por N fatores. Então, a pessoa está com uma febre muito alta, tem pessoas que têm crise convulsiva até com menos. A pessoa teve uma crise convulsiva, ela começou a se bater toda. Eu tenho uma hiperatividade neuronal no cérebro que começa a mandar respostas involuntárias para o corpo. Então, a pessoa começa a se bater, a pessoa começa a tremer, e não adianta, você na hora do evento não tem o que fazer nada. Você não pode fazer nada. Por quê? Porque é um movimento involuntário. A vítima ela não tem controle sobre a convulsão, sobre aquelas contrações, tá? Por quê? Porque é uma descarga desordenada do cérebro que ela está mandando uma resposta mais desordenada ainda para todo o meu organismo, tá? Para todos os músculos, para o corpo em geral. Então a pessoa está se batendo, se batendo, se batendo, se batendo, se batendo. Não adianta segurar, não adianta fazer nada. O que você tem que fazer? A pessoa caiu, protege a cabeça, tá? Para ela poder não se bater, para ela poder não se machucar. Então, protegeu a cabeça, acabou, esperou, acabou a crise. Aí o que eu vou fazer? Colocar na posição lateral de segurança, tá? Então, a pessoa teve uma crise convulsiva, você deixa terminar a crise, protege a cabeça, acabou a crise, coloca a pessoa na posição lateral de segurança. Qual a diferença da crise convulsiva para a epilepsia? Tá? A crise convulsiva é um evento isolado, tá? Ela aconteceu de forma esporádica, tá? Foi um evento isolado, ela foi de forma esporádica.
Na epilepsia, não. A epilepsia é um problema neurológico que a pessoa tem crises convulsivas recorrentes, tá? Então, se ela tem vários episódios de crises convulsivas, se são crises recorrentes, a pessoa ela tem um estado de epilepsia, tá? É um problema a nível neurológico, tá? Se a pessoa tem um evento isolado, ela teve uma crise convulsiva, tá? Então, crise é um evento isolado e epilepsia são várias crises. A pessoa sempre está tendo crise, é um efeito recorrente. Então, essa é a diferença da crise convulsiva para a epilepsia. Independente se seja crise convulsiva ou epilepsia, a pessoa está tendo uma crise, o que você vai fazer? Apoia a cabeça, deixa a vítima se bater, você não tem controle sobre aquele tônus irregular, protege a cabeça. Terminou aquela crise, terminou aquele evento, vai lá e coloca a pessoa na posição lateral de segurança, tá? Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Não. Tá. Manobra de Heimlich, que também a gente já falou. Achei o desenho aqui. Achei o desenho. Porque os meus desenhos aqui... Ó. Vê se você consegue visualizar melhor agora a questão do apêndice xifoide. Uhum. Mas meu desenho estava igualzinho, tá? Eu vi. Então, ó. Só que esse aqui ele tem um buraquinho no meio aqui, ele tem uma fúrculazinha aqui, ó. Ele não é inteirinho, não, tá? O meu desenho estava mais correto. Só para você ver o desenho. Vamos seguir na atividade. Fechou. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilos. É uma lerdeza isso aqui. Então, vamos lá, vamos continuar a correção da atividade. Agora a gente vai falar sobre êmese e TCE. Êmese é o quê? É vômito, né? Vocês estão vendo a minha tela? Aham. Então tá. Então, descreva quais as técnicas de primeiros socorros devem ser empregadas em caso de vômito e quais cuidados devem ser tomados. No caso de vômito, no caso de êmese, o que eu devo fazer, né? Uma coisa muito importante que eu falei para vocês várias vezes, tá? Eu não devo impedir a pessoa de vomitar. Então, a pessoa está com vontade de vomitar, eu não posso impedir. Lembra que a gente conversou sobre o reflexo do vômito, que é um reflexo involuntário, aquela coisa toda? A ânsia de vômito, né? Eu tô com aquela ânsia de vômito. Tô enjoado, tô com náusea, isso eu consigo controlar. Agora, o reflexo de vômito, eu não controlo, tá? Então, você não tem como impedir a pessoa de vomitar. Agora, também, você não vai provocar esse vômito, tá? Então, você não vai impedir a pessoa de vomitar, mas você também não vai provocar esse vômito, tá? Então, é importante garantir o quê? Que a pessoa esteja segura. Para quê? Para ela não broncoaspirar esse vômito. Então,
A pessoa está vomitando, a pessoa está inconsciente, você vai fazer o quê? Colocar ela na posição lateral de segurança, tá? Se a pessoa está vomitando muito, mas ela está consciente, bota ela sentadinha e deixa ela vomitar, tá? Existem vômitos que eles são muito graves. Por exemplo, se a pessoa estiver vomitando sangue, se a pessoa estiver vomitando um jato muito forte, pode ser sinal de meningite. Se ela estiver vomitando sangue, pode ser sinal de hemorragia interna. Então, nesses casos que o vômito está muito intenso, é importante levar a pessoa para o serviço de saúde o mais rápido possível, tá? Se ela estiver consciente, pode deixar ela deitada, sentada. Pode deixar ela sentadinha de cabeça baixa vomitando, mas você apoia ela, porque senão ela pode desmaiar, entendeu? Mas se ela estiver inconsciente, põe ela na posição lateral de segurança, põe ela de lado e deixa vomitar, tá? O mais importante é não deixar que bronco aspire, tá? E outra coisa, tá vomitando, gente, não dá nada para a pessoa, não dá nada, não dá água, não dá líquido, não dá nada. Deixa aquilo tudo passar um bom tempo, tá? Por quê? Porque se você der alguma coisa, você pode estimular esse reflexo de um vômito novamente. E a pessoa vai começar todo aquele episódio, tá? Então, acalma a pessoa, dá apoio moral, tranquiliza, ela tá consciente, tá? Bota ela sentadinha, deixa vomitar. Agora, se ela estiver inconsciente, bota na posição lateral de segurança, abre via aérea, cabeça do ladinho e deixa vomitar. Tá? Lembrando que o reflexo de vômito a gente não consegue impedir, então você tem que deixar. Os jogadores se chocam, tá? O choque ocorreu. Tá cortando? Deu uma cortada agora. Aí vai continuando. Má qualidade na rede. Apareceu um negócio aqui piscando. Mas eu tô com a Wi-Fi ligada. Não tô nem no Wi-Fi, eu tô no cabo. Pode ser a internet ruim, tá pitando aqui má qualidade da rede. Mas então, no caso de TCE, gente, de traumatismo crânioencefálico, teve um acidente e bateu de cabeça com cabeça, tá? O que como socorrista a gente deve fazer? A pessoa bateu de cabeça com cabeça e imediatamente, puf, caiu desacordado, tá? O que a gente deve fazer nesses casos, tá? O que a gente deve fazer quando a gente se depara com uma vítima de traumatismo crânioencefálico? Gente, primeira coisa, corre e chama o socorro, tá? Corre e chama a ambulância, porque a gente está falando do HD central, tá? A gente está falando do cérebro, do encéfalo, tá? Sistema nervoso central. Quanto mais rápido for o socorro, menos danos às células cerebrais eu vou ter, tá? Menos neurônio lesado, menos lesão. Então, quanto mais rápido for esse socorro, menos agravo a vítima vai ter, tá? Então, você suspeitou que tem um traumatismo craniano, corre e liga para emergência. Se a pessoa estiver inconsciente, deita a pessoa, pede para ela não ficar em pé, pede para ela não ficar andando, tenta acalmar ela, até que chegue a ajuda médica, tá? Se a pessoa estiver inconsciente, se ela não estiver respirando, você vai lá, ela teve um traumatismo crânioencefálico, ela teve um trauma, você avaliou os sinais vitais que a gente já aprendeu no início e ela está inconsciente, ela não está respirando. O que você vai fazer? Massagem cardíaca, tá? Que é a ressuscitação cardiopulmonar que a gente já aprendeu, tá? Inclusive, eu mandei um vídeo para vocês sobre isso, tá? Mandei um videozinho explicando sobre a massagem cardíaca, tá? Vejam esse vídeo e vejam a explicação.
Eu não tenho como fazer tudo aqui de novo, eu não tenho como dar aula do período inteiro aqui. Ai, vou molhar minha garganta. Na revisão, tá? Então, avaliei os sinais vitais, a pessoa está inconsciente, começa a fazer a massagem cardíaca, tá? Se a pessoa está consciente, deixa ela deitada, tenta acalmar, tá? Uma coisa que é importante, pede para a pessoa não mexer, tá? Se for possível, imobiliza o pescoço, tá? Por quê? Para a gente não provocar danos na coluna, principalmente coluna cervical, tá? Para não ter lesões adjacentes. A pessoa pode ficar tetraplégica, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, se for possível, usa o colar cervical. Não tem colar cervical? Coloca cobertor, coloca alguma coisa no pescoço para ele poder, papelão, coloca alguma coisa para poder não movimentar o pescoço, tá? Se a pessoa está com hemorragia junto com o traumatismo craniano, cessa a hemorragia, coloca um paninho com gás limpa, faz uma compressão. Você vai fazer o quê? Você vai apoiar e vai vigiar essa vítima, tá? Até o socorro chegar. A gente não tem o que fazer no caso de traumatismo crânioencefálico. Tem o tratamento a nível hospitalar, tá? Mas eu vou prestar o socorro que a situação está me pedindo ali. Se tem um traumatismo junto com a hemorragia, eu vou parar a hemorragia. Se tem um traumatismo junto com uma parada cardiorrespiratória, eu vou fazer a massagem cardíaca, tá? Independente do que seja associado, eu tenho que, se for só um TCE, só entre aspas, né? Porque traumatismo crânioencefálico já é muita coisa. Eu vou deixar a vítima deitada, a vítima mobilizada, vou pedir ela para não mexer, vou ficar apoiando o pescoço, vou pedir ela para ficar quietinha até o socorro chegar, tá? Então, só lembrando, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aquela abordagem primária da vítima, né? Que é o ABC da vítima, que agora a gente já tem até o ABCD e E, né? Eu vou ver via aérea, se ela está pérvia, eu vou ver o movimento respiratório, vou ver a circulação, vou ver o pulso, tá? Então, todos aqueles sinais vitais que a gente aprendeu no início, eu vou avaliar a minha vítima, tá? Então, por isso que eu gastei um tempo maior falando com vocês sobre os sinais vitais, tá? Eu preciso avaliar a minha vítima de forma adequada. Como que é essa avaliação? Sinais vitais, tá? Temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial e o nível de dor, tá? Nesse caso, eu vejo primeiro a circulação sanguínea, eu vejo o pulso, depois eu vejo se a via aérea está pérvia, tá? Distender a via aérea, e depois eu vejo o movimento respiratório, tá? Então, como eu já falei, observar os cuidados com a coluna cervical, com a cabeça e pescoço. Se tiver hemorragia, controla a hemorragia, tá? E sempre preserva a cervical. Volta. O quê? O slide anterior. É tudo que eu já falei. Pode passar. Estou falando, tá? Então, pode ter hemorragia nasal, pode ter hemorragia pelo ouvido, tá? Isso são sintomas de um traumatismo crânioencefálico, são sintomas de que tem uma hemorragia interna a nível de encéfalo, a nível de crânio, tá? Então, e se essa pessoa que teve o TCA, ela está vomitando, você vai colocar ela na posição lateral de segurança, só que você vai virar ela em bloco, tá? Você vai estabilizar a coluna, para ela não ficar mexendo na cervical e não ter mais agravos, tá? Gente, foi só uma pincelada nisso, depois vocês dão uma olhada no material, tá bom? No caso de hemorragia, tá? Sabemos que existe uma condição muito específica para a qual o torniquete é indicado. Então, quando que eu devo fazer o torniquete? Gente, eu falei isso 200 milhões de vezes. Só faz o torniquete se tiver hemorragia no caso de amputação
esmagamento ou membro dilacerado, tá? Então, o torniquete ele vai ser feito em membros, tá? Eu vou fazer um torniquete em membros superiores ou inferiores. Só vou fazer o torniquete para estancar a hemorragia se for amputação, esmagamento ou membro está dilacerado. Do contrário, eu vou conter a hemorragia como? Com a técnica que a gente já aprendeu, tá? Você vai estar com luva para poder não se contaminar, tá? Estou falando rapidamente, tá? Você vai estar com luva para não se contaminar, vai fazer uma pressão. Eu estou falando de hemorragia em geral, tá, gente? Então, hemorragia em geral. Calça a luva. Eu tenho uma hemorragia, eu venho com um pano limpo, com uma gaze, alguma coisa limpa. Faço uma pressão em cima do local, faço uma pressão, pego uma atadura, uma faixa, alguma coisa assim e amarro, tá? Eu vou amarrar firme, de forma que não prenda a circulação. Porque se eu prender a circulação, se eu fizer um torniquete, tá? No meu braço e a minha mão ela tá íntegra, a circulação não vai chegar na minha mão. Daqui a pouco eu vou ter uma necrose do tecido por falta de circulação, por falta de irrigação, tá? Então, o torniquete ele é feito apenas nesses casos, tá? Então, amputação, esmagamento e dilaceração. E só em membros, tá? Aqui tem um exemplozinho de torniquete, eu expliquei isso para vocês, tem aula gravada de hemorragia, depois vocês dão uma olhada, porque o nosso tempo já está bem adiantado. Nossa, hoje passou rápido. Minha garganta está pocando, tá? Então, dá uma olhada na aula de hemorragia, que eu expliquei tintim por tintim do torniquete, como é que faz, dá uma revisada, tá bom? Qual a diferença, gente, de hemorragia arterial, hemorragia venosa e hemorragia capilar, tá? Tem tudo escrito aqui, bonitinho. Mas vamos pegar, ó, tá tudo escrito aqui, tá? Ó, tá escrito aqui bonitinho. Mas vamos pegar esse desenho aí, com o desenho a gente explica melhor. Capilar, ele é superficial, tá? Lembra do fiozinho de cabelo, tá? São capilares, são fininhos, são aqueles arranhões, são as escoriações. Então, a hemorragia de capilar é uma hemorragia que, em nível de gravidade, ele é menor, tá? Eu praticamente não tenho nível de gravidade, tá? Por exemplo, a gente deu aula de escoriações, a gente viu que quando a pessoa tem muita escoriação, eu corro risco de uma infecção, tá? Mas em relação à hemorragia, a hemorragia capilar, ela é menor, tá? Ela tem um fluxo pequeno e um fluxo bem lentinho, tá? Qual é a mais grave, tá? É a hemorragia arterial. O sangue arterial, ele está vindo do coração, tá? Lembra de sistema circulatório, tá? Lembra como que funciona a bomba cardíaca. Então, o coração ele tem um movimento de sístole e um movimento de diástole. Ele contrai e ele relaxa. Ele contrai e ele relaxa. Ele contrai e ele relaxa. Quando ele contrai, ele faz o quê? Ele ejeta o sangue, tá? Através de quê? Do ventrículo esquerdo, tá? Então, esse sangue, quando ele sai do ventrículo esquerdo, ele vai sair do ventrículo e ele vai percorrer todo o corpo, tá? Percorrendo todo o corpo, esse fluxo ele não tem que ser intenso? Uhum. Então, quando esse fluxo está intenso, você imagina se eu tiver um corte numa artéria. Ele vai ser o quê? Ele vai ser em jato, ó. O coração está bombeando, o sangue está jorrando. Tá? O sangue está jorrando. Então, ele é um vermelho vivo, porque ele é um sangue oxigenado. Beber água.
Ele é um vermelho vivo, porque o sangue é um sangue oxigenado, tá? Ele é em jato, ele é numa velocidade maior. Então, a nível de gravidade, qual é o mais grave? O arterial, tá? Depois eu tenho quem? O venoso, tá? Então, o venoso, quando o sangue está voltando para o coração, é o sangue venoso. Ele já fez toda a troca gasosa, tá? Se ele já fez toda a troca gasosa, é um sangue rico em gás carbônico. Então, ele é um sangue de coloração mais escura, tá? Então, a coloração é mais escura, a velocidade é menor, porque ele não tem aquela força de ejeção proveniente do ventrículo, que está jogando sangue para a corrente sanguínea. Então, a hemorragia arterial, ela é mais lenta e ela é contínua, é aquele sangue vazando, ó. O sangue estava... Perdão, a dislexia aí. A hemorragia venosa, tá? A hemorragia venosa é aquele sangue que está vazando. É uma coisa contínua. É quando a gente tira na cutícula. Exatamente. Aquele sangue que não para. Já a arterial, ela é em jato. E a capilar é aquele sanguinho que fica minando em menor quantidade, tá? Entendido, gente? Yes. Então, vamos lá. Estado de choque e choque elétrico, tá? Resumindo essa pergunta toda, que eu não vou ler tudo, não, tá? Qual é a diferença do estado de choque hipovolêmico por choque cardiogênico? Vocês têm essa aula gravada também, eu expliquei, eu falei, bababá, babá. Qual que é a diferença? Hipo é o quê? Pouco, né? Então, no choque hipovolêmico, tá? Eu tenho um pouco volume de sangue, eu tenho pouca volemia, tá? Um exemplo de que ocorre o choque hipovolêmico, por exemplo, uma hemorragia arterial que ela não foi controlada, tá? Você tem uma hemorragia arterial e ela está em jato, então a pessoa está perdendo muito sangue. Se a pessoa está perdendo muito sangue, o meu coração ele vai ter sangue para bombear, para ejetar para o resto do corpo, da quantidade que precisa? Não. Não. Então, como que eu tenho que controlar o choque hipovolêmico? Controlando a hemorragia. Tá? Então, se eu tenho uma hemorragia, um exemplo, né? Então, eu vou controlar aquela hemorragia que eu vou controlar o choque hipovolêmico, tá? Controlei a hemorragia, se possível, coloca o membro da pessoa elevado, tá? Para quê? Porque eu preciso preservar o sangue dos órgãos nobres, dos órgãos vitais. Agora, se você tem os membros inferiores com fratura, esmagamento, alguma coisa assim, você vai elevar? Não. Deixa a pessoa quieta, tá? A gente tem que usar o bom senso, tá? Gente, é uma forma bem resumida. O choque cardiogênico. Então, o choque hipovolêmico, eu tenho uma redução da volemia. O exemplo que eu dei foi hemorragia arterial, que a pessoa perde muito sangue e não tem sangue para o coração bombear. No choque cardiogênico, foi um problema no coração. O coração, ele não está com força para poder bombear, tá? Então, eu tenho uma redução do sangue, tá? Uma redução da volemia. O choque cardiogênico, o coração, ele não está com força para bombear, tá? O coração, ele não está bombeando direito, ele não está funcionando direito. Então, por exemplo, a pessoa pode entrar em choque cardiogênico e fazer uma parada cardiorrespiratória, tá? Aí a pessoa fez uma parada cardiorrespiratória, o que você vai fazer? A ressuscitação cardiopulmonar, tá?
Então, por isso que é importante eu saber avaliar a minha vítima para eu saber o que eu vou fazer. Tá? Então, por exemplo, num eu controlo a hemorragia, no outro pode ser que eu seja preciso fazer uma massagem cardíaca, uma ressuscitação cardiopulmonar. O problema é em relação à volemia, que está baixa, o outro é a bomba que não está funcionando direito, é o coração que não está funcionando direito. E isso pode acontecer por N patologias, depois vocês dão uma olhada lá no material. Posso seguir, gente? Pode. Mais uma vez, deem uma olhada em ressuscitação cardiopulmonar, vejam o vídeo que eu coloquei, o passo a passo, tudo explicadinho, tá? Ó, e tudo explicadinho que eu falei para vocês, tá? Tá tudo aqui, ó. Tintim por tintim. Tá? Então, no caso de choque elétrico, tá? O que eu tenho que fazer no caso de choque elétrico, tá? Então, primeiro eu preciso saber o quê? A amperagem da rede, tá? Se ela é de alta voltagem ou se ela é de baixa voltagem, tá? Então, no caso, a gente está falando de uma corrente elétrica de baixa amperagem. Eu falei voltagem, mas é amperagem. Tá? Então, por exemplo, a rede doméstica, a rede da nossa casa, a rede da escola, a rede da faculdade, do ambiente que vocês vão trabalhar. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Tá? Então, eu tenho um acidente de energia elétrica numa rede de baixa voltagem. Primeira coisa de tudo, desliga a corrente elétrica. Desliga o relógio, tá? Descobre onde está o relógio e vai desligar o relógio, tá? Porque senão vai continuar passando eletricidade ali, tá? Se a pessoa está presa por um fio de uma tomada, alguma coisa assim, você vai desligar. Você vai meter a mão? Nunca, tá? Nunca coloque a mão, porque se você colocar a mão, você vai tomar choque junto. Tá? Então, o que você vai usar? Primeiro, você vai desligar o disjuntor, a chave de força, tirar o fusível, vai tirar o fio da tomada, tá? Agora, se o fio tiver escapado, você tem que usar uma substância isolante, uma madeira, uma borracha, alguma coisa para você não tomar o choque também, tá? Então, você vai usar uma borracha grossa, vai usar material isolante. Por exemplo, se a vítima tiver caída no chão e ela tiver, por exemplo, com uma máquina na mão, você vai pisar em cima de um livro, pisar em cima de um pedaço de madeira, pisar em cima de alguma coisa de borracha, jornal dobrado, que aí você vai cortar o seu contato com o solo, você vai estar um isolante e vai pegar um cabo de vassoura e vai puxar a vítima e empurrar aquilo que a vítima está tomando choque. Tá? Então, você vai tirar a vítima daquele lugar que ela está tomando choque, mas, em primeiro lugar, você vai se preservar. E se você tomar o choque junto, pode morrer 2 pessoas ao invés de uma. Tá? Então, corta a corrente, usa a luva, usa tudo e se preserva. Tá bom? Então, se a pessoa teve uma parada cardiorrespiratória, faz a ressuscitação cardiopulmonar. Se a pessoa teve uma queimadura, vai lavar, depois que você tirou a vítima do choque, acabou o choque, a pessoa não está tendo mais choque, e você não está correndo risco. Faz a ressuscitação cardiopulmonar se for preciso. Se a pessoa tiver com queimadura, lava com água corrente, bota um pano limpo, leva para o hospital. Tá? Se a pessoa estiver inconsciente, bota de perna para cima para poder oxigenar o cérebro. Se a pessoa estiver vomitando, põe na posição lateral de segurança. Gente, percebam que todo socorro que a gente vai prestar, a gente tem que saber o início, tá? Por isso que eu levei mais tempo no início explicando para vocês. Então, quando você tem uma base, você sabe o que você vai fazer.
tá? Então, vocês têm que saber como que é aquele início, como que você tem que fazer, tá? No caso de queimaduras, tá? O que a gente deve fazer no caso de queimaduras, tá? Então, por exemplo, a queimadura de primeiro grau é aquela queimadura superficial, tá? Que tá só vermelhinho, por exemplo, aquela queimadura de sol. A queimadura de segundo grau já é a mais profunda, tá? Já lesionou a derme e a epiderme. Então, é uma queimadura mais profunda, ela provoca bolhas, tá? E aquelas bolhas ficam meio doloridas. Ao passo que quanto mais profundo vai ser a queimadura, pior vai ser a gravidade, só que a pessoa vai sentir menos dor. Por quê? Porque vai lesionar as terminações nervosas, tá? Então, a queimadura de segundo grau mais profunda e a de terceiro grau, elas são mais graves. Então, a nível de gravidade ela é maior. Só que dói menos, por quê? Porque já lesionou as terminações nervosas, tá? Então, o nível de dor ele é menor, mas o nível de gravidade é maior, tá? Então, por isso que está escrito aqui que ela é indolor. Na queimadura de terceiro grau, gente, como eu já lesionei todas as camadas da pele, a lesão foi tão profunda que ela não consegue regenerar. Então, tem que fazer enxerto, tá? Então, aqui tem aquele quadrinho que eu coloquei para vocês, explicando um por um. Depois vocês deem uma olhada com calma, tá? Outro tópico. Gente, olhem tudo de queimadura, olhem a matéria toda. Eu estou dando uma pincelada nos principais, tá? Senão, se eu for dar aula toda, a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando de tudo isso. Então, eu estou falando dos principais, tá? Então, eu tenho um acidente com fogo. A vítima está em chamas. O que eu vou fazer? Lembra daquele triângulozinho, tá? Para eu ter o fogo, eu preciso da ignição, eu preciso, por exemplo, eu preciso do fogo. O fogo, a combustão, ela precisa de oxigênio. Então, quanto mais a pessoa correr, mais oxigênio vai entrar em contato com o fogo, mais a pessoa vai pegar fogo, mais chama vai ter. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir o nível de oxigênio. Então, ou eu deito a vítima e abafo ela com um cobertor, ou eu peço ela para rolar no chão, tá? Então, o fato de rolar no chão, eu vou diminuir o nível de oxigênio e eu vou apagar o fogo, tá? Então, lembra, o processo de combustão, quanto mais oxigênio, maior vai ser a chama. Então, se eu tenho uma vítima e essa vítima está em chama, ou eu abafo com um cobertor, com alguma coisa, tá? De preferência que não seja uma coisa inflamável, para não aumentar as chamas, ou eu peço essa vítima para poder rolar no chão, tá? Depois tem uma olhadinha naquele triângulo do fogo e naquela coisa toda, como é que deve proceder em todos os casos de acidente com fogo, tá? Outra coisa que a gente falou, gente, hipotermia e hipertermia, acidentes com alta temperatura e com baixa temperatura em relação ao clima. Tá? Então, teve hipotermia e hipertermia e hipotermia. Tá agarrando, picotando. Lá no início. Valquíria tá agarrando, picotando. Lá no início tem a nota que vai cair na prova. Aí você vai dando uma olhadinha. Tá agarrando. Deixa eu voltar. Ainda tá?
Vê, fala de novo. Então, vamos ver como que a gente procede no caso de insolação. Pulou tudo já. Travou tudo aqui. Estão me vendo? Estão conseguindo me ver? Tô. Então, o que a gente deve fazer no caso de insolação e quais são os sintomas Então, quais são os sintomas da insolação? A pessoa está com muita sede, a pele está avermelhada, ela fica com fadiga, ela fica com cãibra, fica aquela pessoa apática, meio torporosa. Ô, Valquíria, Oi. é porque deu uma agarrada, mas isso você tá falando de hipertermia ainda? Eu estou falando no caso de insolação. A insolação, ela entra no caso de hipotermia. Então, assim mesmo. Isso mesmo. Mas aí vocês têm que olhar a matéria toda. Uhum. Hiper é muito. Então, a temperatura está alta. Show. Tá? Então, eu dei 2 exemplos. No caso de hipertermia, é a insolação. E no caso de hipotermia, vai ser o fenômeno de geladura, que a gente vai falar daqui a pouco. Uhum. Tá? Então, quais são os sintomas? Boca seca, sensação de cansaço, a urina fica escura, né? A pessoa começa a desidratar, fica tonta, pode vomitar, pode ficar confusa. Então, o que eu faço, né, na exposição ao calor? Primeira coisa, tira a pessoa do sol quente, tira a pessoa do local que está quente, leva essa vítima para um local arejado, tá? O que eu vou fazer? Eu vou umedecer, eu vou molhar a cabeça, eu vou molhar o tronco com uma água fria, tá? Não é uma água congelada, gente, é uma água fresca, tá? Vai oferecer líquido à vontade para a pessoa. De preferência, soro ou aquelas bebidas de repositor hidroeletrolítico, tipo Gatorade, essas coisas assim. Por quê? Porque essas bebidas, elas repõem os sais minerais, tá? E que são importantes para a contração muscular. Por exemplo, a bomba de sódio e potássio, né? Então, eu preciso de uma solução que tenha sal e que tenha os minerais para poder a gente garantir a contração muscular adequada. Então, fazer uma reposição hídrica é muito importante. Se você não tiver um repositor hidroeletrolítico, dá água, dá suco, tá? Então, coloca a pessoa com a perna para cima, coloca num lugar arejado, se tiver ventilador, você coloca, aplica compressa fria. Se tiver um chuveiro, bota a pessoa debaixo do chuveiro para poder refrescar. A pessoa melhorou um pouco, bota ela deitadinha, tá? Então, isso também é muito importante. Aí, quando hipotermia, então isso a gente falou de hiper, de uma forma mega rápida, tá? Eu tô sendo super sucinta. Agora a gente vai falar de hipotermia, é quando o frio tá muito grande, que é o fenômeno de geladura. O que acontece na hipotermia, que está baixa a temperatura? Quando a gente está com frio, a gente não contrai toda? Uhum. Então, eu vou ter uma vasoconstricção periférica, tá? Eu vou ter uma vasoconstricção dos capilares, tá? Quando eu tenho caso de hipotermia muito grave, que é que a gente está falando do fenômeno de geladura, tá? Esses vasos sanguíneos, eles contraem tanto, e tá tão frio, que o que acontece? O sangue que está a nível de capilar, ele forma cristal. Ele congela. A gente está falando a nível de capilar. Isso acontece que em extremidades.
nariz, olheira, ponta... Orelha. Nariz, orelha. A pessoa já está com trava-língua já, de tanto que está falando. Ponta dos dedos. Então, contrai tanto, tá tão frio, tão frio, tão frio, que o que acontece? O sangue, ele começa a cristalizar. Ele começa a congelar a nível de capilar, é superficial. Aí, vai conseguir chegar sangue ao tecido? O tecido vai ser nutrido? Não. Vai começar a entrar no estado de necrose, tá? Então, vai começar a entrar num estado de necrose. Então, começa ficando roxo, daqui a pouco necrosa tudo, tá? Que são as lesões causadas pelo frio, que são frio muito intenso, gente. É frio muito intenso, tá? Que são lesões, são úlceras provocadas pelo frio. E tem um nome em inglês, mas em português a gente chama de fenômeno de geladura, tá? Então eu expliquei de forma rápida para vocês como que funciona em relação a isso. Gente, olha só. Até aqui, falei pra caramba pra Chuchu. Até aqui alguma dúvida? Vocês querem que eu explique alguma coisa? Deixa eu ver aqui. O resto vocês têm aula gravada, entendeu? Disso tudo que a gente falou também, vocês têm aula gravada. Tá? Só esse início, aquele início que eu falei lá no início da aula que vocês não tinham gravado, então eu voltei o passo a passo, tá? Assistam, vê se tem alguma dúvida aí. Assistam a aulas gravadas, vejam todo o material que eu mandei para vocês, tá? Estudem e façam a prova com calma. Como é que vai ser? 6h30. Eu vou mandar o link para vocês da prova. Vocês vão abrir esse link, tá? 6h30, vocês vão entrar no Teams, aqui. Vou mandar o link para vocês, vocês vão abrir. Então, vocês vão ter de 6h30 até 7 horas, tá? Vocês vão ter meia hora para abrir, para poder conectar a internet, para poder ver isso tudo. 7 horas a prova começa. A prova vai ser de 7 às 10. Tá? Então, vai ser online, através da plataforma Forms. Vocês vão tendo as questões e vocês vão respondendo, depois envia para mim, eu vou estar corrigindo, tá? Então, vocês vão receber o link, 6h30 eu mando o link para vocês da prova, 7 horas a prova começa, vocês vão ter de 7 às 10. De 19 às 22 horas, como se vocês estivessem na faculdade fazendo prova. Vocês vão ter todo aquele tempo. Tá? A prova vai ter de 10 a 20 questões. Por quê? Porque uma prova grande é melhor para vocês. Poucas questões é quase morte súbita. Tá? Então, uma prova com muitas questões vai ajudar vocês nesse sentido. Então, muitas questões, por exemplo, se errar umas 2 questões, vocês não vão perder tanto ponto, tá? Ao passo que se for pouca questão, se vocês errarem uma questão, você pode perder 1 ponto, 2. Gente, eu falei para Chuchu. Dúvidas? O que vocês querem que eu fale, que eu explique para a gente encerrar? Acho que por enquanto. A dúvida mesmo só na hora da prova. Aline, alguma dúvida? Douglas, você ainda está aí? Luiz, você ainda está aí? Eu acho que estão. Tô sim. Pablo? Tô sim.
Ah, muito bem, falou. Luiz fala na entrada e na saída, só. Estou aí também. Você está aí também? Aline, sem dúvidas no momento. Saulo. Foi dar uma voltinha. Gente, falem para Lucas, fala com ele para assistir a aula que ele vai ter todas as explicações, tá? Então, a próxima segunda-feira é a prova de vocês, a matéria está aí, eu vou estar mandando esse slide para vocês com tudo direitinho, tá? Mas eu já mandei a matéria para vocês antes, todo o conteúdo que vai cair, vocês já têm a matéria. 6h30 vocês vão receber o link, vocês vão ter de 6h30 às 7 horas para poder fazer a prova, para poder abrir o link e tudo mais. E de 7 às 10, de 19 às 22, vocês vão ter esse tempo para poder fazer a prova, tá? Vocês vão fazer pela plataforma que a gente vai estar enviando o link para vocês. Quem não puder... plataforma, Valquíria, essa plataforma, vocês vão mandar o link para a gente? A gente vai mandar o link para vocês. Ah, não tem que baixar nada, não. Olha, eu acredito que não. Eu ainda não consegui aprender totalmente como que mexe, tá? Mas se tiver que vocês baixarem alguma coisa, a faculdade vai estar enviando para vocês. A Alice vai estar enviando para vocês ainda essa semana. Não tenho condições de baixar mais nada, pelo amor de Deus. Vai mandar com antecedência? Ah, vai, ué. Vai mandar de 6h30. Se precisar, vai. A mandar 7h30. Tomara que a antecedência deles não seja igual a aula de estatística. Olha! Olha a fofoca. Tá? Mas, de qualquer forma, eu vou mandar o link para vocês 6h30 e a prova só começa às 7. Tá? Então, vocês têm meia hora para ajeitar a conexão, para poder ajeitar tudo. Discursivo ou tudo múltipla escolha? Eu acredito que seja múltipla escolha. Ainda não fiz tudo, não. Só fiz metade da prova. Deus. A metade que eu fiz foi múltipla Fala, escolha. Deus. Lava suja, lava saia. Tá? A outra metade ainda não sei. Até aqui, a metade é múltipla escolha. Beleza, metade da prova, então tranquilo. O resto ainda vou preparar ainda até quarta-feira. Tá? Ai, Cristo. Continue assim. Ah, então tá bom. Gente, olha só. Bom estudo, fiquem com Deus. Qualquer coisa vocês falem comigo, eu vou estar mandando um material para vocês, tá bom? E eu vou estar enviando para vocês o podcast da aula passada, tá bom? De intoxicação e envenenamento. Vou enviar no link Vou enviar no grupo agora para vocês. O material eu estou enviando por e-mail, tá bom? Estudem, fiquem com Deus. Até semana que vem. E boa prova, tá bom? Tá bom. Só depende de você para termos uma boa prova. Ah, tá. É só vocês estudarem também. Mas está tranquila a prova, tá? Não vou cobrar nada que não tenha no material que eu não tenha falado para vocês. Esse é o problema. Tá bom? Ó, mas pode deixar que a prova tá tranquila, tá? Até agora que eu fiz tá tranquilo. Ah, todo mundo fala isso. Não, mas vai estar tranquilo sim. Mas estudem, né? Se não estudar, não tem como. Gente, olha só. Beijinho, fiquem com Deus. Até semana que vem, tá bom? Tá bom. Já. Então, tá. Tchau. Bom estudo.